Iniciamos com a palestra com o especialista, Formação e Pesquisa em Energias Renováveis como Demanda de Mercado. Será apresentado por Juan Aguiar, coordenador do Núcleo de Formação e Pesquisa em Energias Renováveis do Piauí e coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Estadual do Piauí. Esse momento, né, esse espaço que foi realizado, que está sendo realizado aqui no estado do Piauí, né, é um momento ímpar no nosso estado, para que seja verificado, né, tudo aquilo, as potencialidades, né, e os insumos que o nosso estado pode fornecer do ponto de vista de energia, né. Mas para tratarmos desses insumos, né, desses empreendimentos, principalmente nós temos que entender que nós precisamos de mão de obra especializada, né? E para isso, né, a gente vai tratar um pouquinho da questão da formação e a pesquisa nessa área de energias renováveis, com foco para as demandas do mercado, né? Pode passar, gentileza. Pode passar a apresentação. Bem, então, o primeiro passo, quando se imagina informação, quando se fala de pesquisa, um dos paradigmas que existe dentro da academia, dentro dos cursos de formação, é atender às demandas que o mercado exige, né? Certo? Por muito tempo, as universidades, as escolas especializadas, elas formavam, né, técnicos e engenheiros, né, para atender a academia, ou currículos da academia, né? Certo? Então, o primeiro passo de todos é a gente entender quais são os desafios para essa remodelagem, né, dos parâmetros educacionais para que possa atender essas demandas de mercado, né? Dentre eles, as universidades, né? Atualmente, é formar profissionais capazes de buscar os conhecimentos e saber utilizá-los. Nós sabemos hoje que todos os profissionais que se formam dentro da academia, muitas vezes têm dificuldade de entender as expertises que são adquiridas, né? Certo? Então, portanto, né, é muito importante que a academia ela tenha esse entendimento para que isso possa ser implementado, certo, dentro do aprendizado, né? A preparação também de profissionais voltados à otimização, operação, estudo, desenvolvimento de tecnologias e a parte de manutenção e ampliação, né? Porque, veja só, esses empreendimentos que chegam aqui no nosso estado, a partir do momento que ele é realmente instalado, né, há uma necessidade, primeira, da mão de obra especializada para a inserção desse empreendimento, a instalação dele, certo? Só que depois vem o segundo momento, que é a manutenção e operação dele, certo? Então, é muito importante que os currículos, certo, dentro das universidades, dentro das escolas técnicas, eles tenham esse enfoque, né, certo? E, além de tudo, né, vem a questão da interdisciplinaridade, né? Hoje em dia não existe, certo, gente? Não tem como você imaginar, certo, que um engenheiro, um técnico, né, certo, ou qualquer um profissional da área de energias renováveis, ele vai trabalhar com uma expertise estanque. Isso não existe, certo? Na realidade, é muito importante que exista uma interdisciplinaridade, certo, dentro daquilo que é contemplado dentro dos cursos, né, certo? Pode passar. Pode passar. Pronto. E então, quando foi agora, no final de 2021, né? Final de 2021, um comitê de trabalho, né, do Ministério de Minas e Energia, eles fizeram uma prospecção de demandas, certo? De profissionais, né? Certo? Que realmente o setor ele vai precisar a curto, médio ou longo prazo, né? E dentre essas expertises que ia ter a necessidade dessa mão de obra, aí estão eles, a geração de energia renovável, certo? Quando eu falo da geração de energias renováveis, não é só a solar, não é só a fotovoltaica, nós também temos o hidrogênio verde. Outra forma de energia que, na realidade, muita gente está achando que ela vai simplesmente se esvair, não vai. As hidrelétricas, elas continuarão sendo, sim, certo? Uma forma de energia muito, muito relevante,
Seja pelo ponto de vista que você tem uma forma de armazenamento fácil, apesar que você depende sempre da sazonalidade, por isso que você tem que ter fontes, matrizes energéticas diferentes, né? Certo? Mas não pode ser uma matriz energética puramente descartada, né? Certo? As redes inteligentes de transmissão e distribuição de energia. O que é que vem acontecendo? À medida que as coisas estão se modernizando, né? Principalmente quando a gente fala de diversas matrizes, vem uma problemática. Como é que essa geração ela vai poder ser coordenada? Né? E daí vem a questão das redes inteligentes, né? Na transmissão e distribuição. Isso aí, a gente está falando da transmissão e distribuição, no que diz respeito à questão da qualidade de distribuição de energia. Só que também tem a questão de que os próprios prosumidores, né? Hoje em dia, né, quem consome e produz, também eles têm que, há essa demanda premente pela coordenação dessas fontes de energia em relação ao que a estrutura da distribuição pode ter, no caso ela pode receber, certo? Daí vem a questão da resposta à demanda, né, e a questão da eficiência energética, né, certo? Ou seja, quando nós vemos a Alemanha, Taiwan, eu estava vendo um artigo muito interessante, né, de Taiwan, né, e eu vi que tinha uma problemática que uma das pessoas estavam propondo lá, que era a questão de você utilizar o IoT, que é automação residencial, né, para que você pudesse controlar o seu consumo de energia, né, e como lá existe também. E nós vamos ver, né, que quando a gente fala da questão das redes inteligentes, né, tem que existir também, isso também, e vai existir, né, talvez a médio prazo, né, a questão também das políticas no que diz respeito à energia enquanto produto, né, certo? Utilizar ela como as criptomoedas, né? Certo? Muito parecido com que a P2P Trend, né? Certo? Então, isso acontece já em outros locais do mundo, e no Brasil é importante que as políticas públicas elas vejam essa possibilidade também, dessa modernização também do negócio, né? Certo? E, por fim, a mobilidade elétrica, né? Que já se falou muito aqui, mas é outro setor importante que há uma necessidade premente na formação especializada. Bem, então vem a seguinte pergunta, né? Como é que se faz essa formação? Né? Então, para se fazer, quando se trabalha nessa formação, para depois gerar pesquisa e não o contrário, nós precisamos de que a universidade ela tenha cursos com uma duração menor, só que não perca a qualidade, né? Certo? Então, uma das soluções que foi dada aqui no Estado, pode passar, por gentileza, uma das soluções que foi dada aqui no Estado, pode passar, foi a criação do Núcleo de Formação e Pesquisa em Energias Renováveis e Telecomunicações do Piauí. Né? Esse núcleo é um espaço que ele agrega, certo? Essas duas expertises, as energias renováveis e as telecomunicações, sobretudo as renováveis, né? No intuito de realizar formação especializada. E a partir dessa formação, nós possamos desenvolver novas tecnologias, certo? Novas soluções para as empresas, né? Esse núcleo, ele é vinculado ao curso de Engenharia Elétrica da Universidade Estadual do Piauí e ao Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Energias Renováveis e Tecnologias Sociais da Universidade. Pode passar, gentileza. Certo. Ele é um espaço interdisciplinar e interinstitucional, ou seja, é um espaço que ele agrega diversas expertises, certo? Desde as energias renováveis, certo? E todas as suas áreas afins, né? E também a telecomunicação, né? E também interinstitucional, já que esse núcleo ele agrega diversas instituições aqui do Estado, né? Certo? Nós temos pesquisadores, né? Do Instituto Federal, certo? Colegas também da Universidade Federal, né? Alunos, certo? Também tanto da Universidade Estadual como desses dois instituições de ensino superior que eu acabei de falar, né? E também de instituições privadas, né? Além disso, existe também outros profissionais especialistas, né?
certo? Que também agregam conhecimentos dentro do núcleo, né? Certo? Ele é uma área, né, para socialização de tecnologias e formação em pesquisa em energias renováveis, tecnologias e áreas afins, ok? Pode passar. Bem, os objetivos do núcleo, enquanto espaço para promover a formação em pesquisa, é contribuir com o desenvolvimento e a socialização do conhecimento científico e tecnológico, né, nas áreas de energias renováveis e telecomunicações, né? Mas um dos enfoques principais do núcleo é capacitar a mão de obra local. Hoje nós vemos, e isso aqui acontece toda hora, gente, na universidade, toda hora isso é algo que realmente os parceiros sempre estão falando com a gente, né? Que é a necessidade de mão de obra especializada aqui no Estado, né? Certo? Então, os cursos que estão sendo promovidos dentro do núcleo, eles têm a intenção exatamente de capacitar essa mão de obra. Para os graduandos, tem uma diferença quando eles entram no mercado, porque ele se torna um engenheiro sob medida, né? Porque veja só, o que é que ocorre muitas vezes nos currículos universitários, né? Como os currículos universitários eles são geralmente generalistas, né? Ocorre que quando o aluno termina a graduação, o que é que ele vai fazer? Ele faz uma especialização. Quem é graduando sabe disso, né? E aí o que é que o núcleo propõe? Os cursos associados às especializações, eles são feitos de forma de extensão durante ainda a graduação. Com um detalhe, esses cursos são feitos de acordo com a demanda do parceiro, certo? Ou seja, se ele fala, olha, eu quero um engenheiro com esse perfil, é dessa forma que a gente vai trabalhar, certo? E isso vem acontecendo e tem obtido sucesso, né? Tanto é que hoje, os alunos, que eles chegam no 7º, 8º bloco, 6º bloco, eles já ficam no parceiro e por lá já acabam sendo contratados, né? Quando eu digo os alunos, né, na realidade é de todas as instituições que fazem o curso no núcleo. Está entendendo? Não só os cursos da UESP, né? E detalhe, né? Outra coisa importante que também não são alunos necessariamente de engenharia elétrica somente, certo? Nós temos alunos de diversos cursos, certo? Por exemplo, tem cursos aqui associados à gestão de projeto, né? Que tem alunos que da administração, alunos de contabilidade, né? Hoje em dia tem muita gente, tem muitos alunos, muitos profissionais do direito que procuram esses cursos para poder entender como é que se dá, né, o mercado hoje de energia, entender as particularidades, a filosofia das energias renováveis, né? Então, por isso mesmo, né, acaba havendo uma estreita relação entre a academia e o mercado. Essa é a principal função do núcleo, é trazer o mercado para dentro da academia, certo? Ok? Assim como a academia ir para o mercado, certo? Ou seja, acaba estreitando os laços entre esses dois entes, né? Certo? Como no núcleo, os parceiros, aí a gente vai falar assim, você falou até agora só de formação, e a pesquisa, né? Bem, quando o parceiro ele traz uma demanda para o núcleo, certo? Essa demanda ela pode ser de formação. Acaba que dentro dessa formação, o parceiro ele traz a tecnologia para que seja realizada a extensão, seja realizada a formação naquela tecnologia em específico. Aí onde está a questão. Quando o aluno ele entende a tecnologia, ele compreende ela de fato, ele acaba sempre, isso é fato, ele sempre acaba por propor melhorias dela. E aí nascem as inovações. Está entendendo? Certo? Então, acaba que a extensão, né, ela tem como consequência a pesquisa, né? Isso vem acontecendo rotineiramente dentro do núcleo, né? Certo? A socialização também das tecnologias associadas a energias renováveis e telecomunicações em universidades e escolas públicas, né? E universidade ficou claro, né? Institutos também tecnológicos também ficou claro. Só que a ideia não. O fato é que o núcleo ele não se propõe somente a propor a associação dessas tecnologias somente dentro da universidade, mas também nas escolas públicas, certo? Agora mesmo nós estamos fazendo um trabalho junto à Secretaria de Educação, né, certo? De formação de professores, que eles têm a proposição, né, de realizar junto a outros professores também do ensino básico, né, já que hoje em dia, acho que o pessoal, acho que vocês estão sabendo que houve uma mudança, né, do currículo, né, da educação básica, né,
certo? E hoje é STEAM, né? Que é a ciência, tecnologia, matemática, né? Engenharia, né? Dentro da educação básica. Então, o que é que está sendo feito hoje? Hoje está feito o seguinte, esses professores, eles vêm para o núcleo e nós fazemos oficinas no intuito de que eles possam proporcionar nos alunos deles, certo? Essas expertises ainda durante a educação básica. Isso facilita muito, gente, porque, imagine só, muita gente aqui, certo? Muita gente aqui não, desculpa, muita gente tem horror de matemática lá nos seus primórdios, né, do seu ensino básico, né? Certo? Só que é muito engraçado que depois que ele começa a aplicar, ou experimentar, ou vai num laboratório, vê como é que aplica, ele tira aquele que é abstrato e torna concreto, né? Certo? Então, isso realmente está tendo resultados muito interessantes, certo? Dentro do Estado, entre eles a redução de evasão escolar. Ok? Pode passar, por gentileza. Bem, o núcleo, ele tem 2 espaços, né? Como eu falei, certo? Apesar que lá tem espaço também de outros laboratórios que estão sendo formados. Pronto, então, o complexo de energias renováveis, né, certo? Esse complexo de energias renováveis, ele tem 3 laboratórios. Primeiro, o laboratório de práticas em energias renováveis, né? Esse laboratório, ele propõe exatamente, né, a socialização das tecnologias, filosofias, particularidade de equipamentos, tecnologias associadas a energias renováveis, como um todo, né? Certo? O outro laboratório é o Laboratório de Tecnologias Integradas. Quando se fala de energias renováveis, como eu já disse anteriormente, não se pode imaginar expertises estanques, né? Então, automação, certo? A comunicação, a questão da cibersegurança, né? Tudo isso está embutido dentro das energias renováveis, certo? E os equipamentos, instrumentos, né? Que são colocados, são instalados, né, nos empreendimentos, né? Então, esse laboratório, ele trata exatamente das tecnologias suporte dentro das energias, né, renováveis, né? Também tem um centro de monitoramento de estudos remotos. Um dos pontos importantes quando se fala de energias é a questão do estudo, análise energética, seja fluxo de carga, análise transitório, análise em regime permanente, ou seja, você tem que entender o sistema quando está tudo normal e quando tem um problema. Porque a condição normal do sistema, quando você faz uma manobra, né, ele tem um comportamento esperado. Só que, quando você tem um curto-circuito, quando você tem um problema, por exemplo, de ressonância, né, que hoje em dia, sistemas de médio porte, hoje é uma preocupação premente, né? Certo? A questão da própria eficiência energética no projeto de instalação, você tem que ver também fenômenos, trabalhar também com transitórios, né? Então, aqui no complexo, nesse centro de monitoramento de estudos remotos, nós fazemos o estudo, né, daqueles dados, né, dos parceiros, dos empreendimentos que eles têm remotamente e damos suporte a ele do ponto de vista de dizer para ele aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que a gente está observando que naquela determinada manobra não teve pelo menos o resultado esperado que ele tinha dito, né? Certo? Isso, na realidade, hoje está sendo uma grande ferramenta para os parceiros dentro dos outros laboratórios também, né? E como diz respeito como eu falei também, às telecomunicações, apesar de a gente estar falando tanto aqui de energias renováveis, né? As telecomunicações hoje em dia é uma expertise que ela está em todo segmento, né? Certo? Então, ele é uma expertise que nós precisamos entender também, certo? E compreender que a partir dela, né, a interconexão, né, e como a parte de IoT, né, dentro do empreendimento, ele pode acontecer, certo? É o CETEL. O CETEL, esse laboratório, ele tem 2 laboratórios dentro desse complexo, né, que é o laboratório de práticas em redes, certo? E o laboratório de redes ópticas passivas, né, onde de fato a gente trabalha com a parte de ótica, né? Bem, por fim, né, então, a questão de formação. Nós temos 2 programas de extensão, que é o Programa de Formação em Tecnologias e Sistemas de Energias Renováveis e o Programa de Formação em Tecnologias e Sistemas de Telecomunicações, sendo que esses programas ele trabalham com as áreas de energias renováveis, instalações, manutenção, operação, né, e também eficiência energética, né. Pronto, esses aqui são alguns dos cursos, né, que eles são viabilizados dentro do núcleo, né,
certo? Como vocês podem ver, eles abrangem, certo? Pelo menos as necessidades principais dentro daqueles empreendimentos, do ponto de vista de formação. E o de telecomunicação, certo? Nós temos 10 cursos, né, também associados a essa expertise, né? Certo? Certo. E, por fim, a questão das pesquisas, né? Quando as pesquisas, o núcleo, ele está realizando pesquisas nas áreas de energias renováveis e telecomunicações, principalmente nas tecnologias afins dos parceiros, né? Ok? Esses são os nossos parceiros: GM Energia, Rio Poti Energia, certo? A Piauí Conectado e o Grupo Hotsat, né, que agora está terminando também um laboratório de eficiência energética e tecnologias industriais no nosso espaço. Ok? Ficamos no Centro de Formação Antonino Freire, certo? E aqui alguns dos dados de contatos, né, para quem quiser entrar em contato, certo? E todos estão convidados a participar dos cursos, né, e também nos visitarem, tá ok? Muito obrigado.